Muito bem, estamos de volta aqui com o nosso curso de teologia. Estamos estudando Introdução à Teologia. É uma instrução um pouco mais abrangente, porque nós estamos mexendo também com historicidade, um pouco de etimologia, de modo que você possa compreender bem a matéria, estar bem inteirado da matéria. A gente está caminhando para entender as bases da teologia. Essa é a aula número 4 já. Nós vamos trabalhar um pouco também de bibliologia nas próximas aulas. Introdução ao Antigo Testamento, introdução ao Novo Testamento. Aí teremos a parte do módulo de teologia completa. Nosso curso é por blocos. Cada bloco possui 3 módulos. Cada módulo possui 4 meses de duração. Cada mês possui 12 lições de uma matéria. Essa aqui é a 4. Temos ainda 8 aulas para completar essa disciplina aqui, que é Introdução à Teologia. Vamos, então, entender um pouco mais de historicidade, de etimologia, e entender um pouco mais a fundo que seja essa questão de teologia. A gente ouve muito falar na igreja de teologia, e sempre falam isso, mas agora você está estudando. Isso é muito importante para o seu aprendizado. Como você sabe, esta aula vai ter uma prova no final. Serão 4 questões que você vai responder se você acertar. Uma é 0,25 que vale. 2, você tem meio ponto. 3, 0,75. Acertou as 4, você tem 1 ponto. São 10 provas. Se você conseguiu 1 ponto em cada uma, você tem, então, o seu 10, garantido para esta disciplina, ok? Só que o seu certificado vai vir só quando terminar o módulo. Módulo número 1, você tem o certificado do módulo número 1, ok? Depois tem o módulo número 2, o módulo número 3, e aí termina o ano. São 5 módulos, são 5 anos. Mas nosso sistema é modular. Você pode fazer um módulo agora, fazer outro depois, refazer o outro, e você escolhe quem puder ir até o final, maravilha. Então, termina rapidinho. Vamos para a 4ª aula sobre teologia. Vamos estudar agora pela nossa apostila. Você vai abrir aí, eu vou abrir aqui nosso screen. Pronto, já estamos aqui com a nossa matéria, ok? Fundamentos da Teologia Cristã, parte 2. Parte 2, ok? Vamos lá. Essa aqui é a aula número 4. Primeiro tópico aí, teologia como teodiceia, justiça. O termo teodiceia, teodiceia, é o Deus da justiça, o Deus justo, ou algo que possa linkar Deus na sua proposta de justiça. Por ele ser justo, ele teve que mostrar o mal e mostrar o bem. Ele poderia muito bem só mostrar o bem, esconder o mal, mas ele saberia que estaria errado e omisso. Então ele mostra o bem e mostra o mal. Mas deu ao homem a capacidade de escolher o livre-arbítrio. Através disso, o homem pode escolher que caminho que ele vai tomar. Deus colocou na frente do homem. O homem escolhe o caminho que deve tomar. Mas vamos estudar um pouquinho essa questão da teodiceia. Implicitamente, por carregar a pessoa de Deus em sua proposta de ensino, a justiça está prevista e inseparável dos atos de Deus. Foi desta premissa que a teologia abriu um caminho que Leibniz chama de teodiceia. Por vezes, o termo teodiceia é usado próximo do sinônimo de teologia natural. A terminologia apareceu sob a pena de Leibniz no século XVIII. Ele usava o termo como título para um dos seus tratados. Leibniz previa nesta direção que a bondade de Deus dava liberdade ao ser humano, como também tratava da origem do mal. Teodiceia aparece para exemplificar a justiça de Deus, como investigação para identificar o surgimento do mal e a justificação da misericórdia divina, a justiça. A misericórdia divina está baseada na justiça. Deus daria ao homem a possibilidade de ser salvo. Agora, é perigoso falar que, já que Deus criou o mal, ele criou o bem.
A questão não é que ele criou o mal e criou o bem. A questão é que ele, como Deus, deveria mostrar o mal e mostrar o bem. Portanto, se ele escondesse, seria omisso. E sendo omisso, não seria justo. E não sendo justo, não seria o Deus que nós entendemos que está aí. Portanto, a Teodiceia é a justiça de Deus. Também essa justiça tem algumas facetas. É uma justiça que pune o pecado e orienta o pecador no sentido de caminhar o caminho do arrependimento, porque Deus é justo. Se a pessoa se arrepende do seu mau caminho, ele é justo para receber essa pessoa e justificá-la através do sangue de Jesus. Jesus veio à cruz do Calvário, não tinha nenhum pecado, portanto, ele me substituiu e, em meu lugar, justificou a minha morte, o meu pecado, a minha perdição. Ele comprou o preço da minha redenção. Não me torna justo ao ponto de não pecar e ser santo 100%, mas me torna legítimo para herdar o reino de Deus. A Teodiceia também abrange isso, não só a salvação, como uma prerrogativa de possibilidade de ser salvo por Cristo, mas também são os atos de Deus corretivos na face da terra, onde Deus pode também, através da justiça, dar às pessoas a condição de corrigi-las. E nada do que Deus fará não estaria previsto em seus códigos de lei. As pessoas ignoram os códigos de lei e acabam por pecar, por fazer coisas que não estavam previstas. Nesse ponto aí, a pessoa sofre por não entender esse processo. Leibniz, esse teólogo do século XVIII, ele traz esse vocábulo para o vernáculo, colocando a Teodiceia como Deus em sua justiça. E acho interessante que ele escreve aqui no final, ele previa nessa direção que a bondade de Deus, Deus era tão bom, que deu ao homem liberdade de escolher o bem e o mal, e também tratou da origem do mal. Aí ele aparece para exemplificar a justiça de Deus como investigador, exemplificando aí o surgimento do mal e a justificação da misericórdia divina, que é a própria justiça. A misericórdia divina está baseada na justiça. Se eu me aproximei de Deus, se eu me converti, se eu me deixei levar pela Sagrada Escritura, e então eu entendi que eu preciso me conciliar com Deus, Deus é justo para nos perdoar também. Como ele é justo para condenar também. É preciso entender essa situação. Então, a teologia está baseada... Mas, professor, qual que é o tópico qual que é o bojo desse tópico? É que a justiça, é que a teologia está baseada na justiça. A base da teologia de Deus é a justiça. Daí nós temos a Teodiceia. Vamos para o próximo bloco. A teologia natural. Lembra que foi colocado no outro tópico que a Teodiceia, ela se parece com a natural? Por quê? Vamos entender isso aqui agora. Temos que observar com cuidado os termos da teologia natural. Teologia natural pertence a uma linha de investigação dentro da filosofia que pretende evidenciar a existência de Deus por vias filosóficas e extensão do pensamento profundo. Aí nós temos um perigo muito grande. Nesse caso, quando se diz que se aproxima, a Teodiceia se aproxima da teologia natural, porque a Teodiceia ela é justa. Por ser justiça, ela se aproxima mesmo, mas com uma certa ressalva. Porque você não pode explicar um Deus como ele é através de filosofias humanas, nem pensamento profundo. Uma das verdades que nós temos latentes para nós é os escritos deixados pelos apóstolos, pelos discípulos, pelos profetas, pelos reis, pelos escribas, por quem escreveu a palavra de Deus. De lá nós tiramos os efeitos da teologia real. Nós não podemos apenas nos amparar numa escola filosófica, quer seja grega, quer seja francesa, quer seja oriental, para tentar explicar o Deus que a gente serve. Na questão da teologia mais aberta, então você vai ver divindades aí que foram proclamadas pelas nações, que na verdade são mitos, né? São imaginações humanas. No nosso caso do Deus de Israel, o único Deus, Senhor da Igreja,
A teologia natural ela pode até atrapalhar, que foi o caso da teologia liberal. Ela começou a entrar por campos que acabou se autocorrompendo. Ela mesma destilou o veneno um tóxico sobre si. Então, a teologia natural tem essa tendência, é preciso ter muito cuidado. Por isso que você está aqui no seminário aprendendo essas coisas. Na verdade, soa mais perto do gnosticismo. O que era o gnosticismo? Era um movimento que dizia que podia ser salvo através do conhecimento. Do autoconhecimento, conhecimento, eu não precisava de crer numa coisa que eu não conheço, que eu não vejo, que eu não toco, uma coisa mística do ar, para que eu possa ser salvo. Mas eu podia, através de mim mesmo, me salvar. Nós vamos estudar mais para frente o pelagianismo, o semi-pelagianismo, o infralapsarianismo, o supralapsarianismo. Tudo isso vai trazer essas ideias que estamos falando aqui agora. Então, para ficar bem claro para você, esse termo teologia natural é um termo tendencioso a banalizar e nivelar a teologia num prisma antropológico. E a teologia, ela não é antropológica, ela é vertical, né? Ela é teocrático, Deus em seu governo, Deus em sua atuação, Deus em sua vida própria. Então, esta vertente prega não usar qualquer lei sobrenatural. Está vendo aí? Ó? Essa lei, essa vertente, ela diz que não é para usar qualquer lei sobrenatural. Prega não usar qualquer lei sobrenatural ou recurso fora da filosofia. Onde é que fica o Espírito Santo, então? Onde é que fica o trabalhar de Deus, essa comunicação espiritual que nós temos com o Senhor? Então, olha que perigo. O termo em si foi cunhado por Varrão, Teologia Naturalis, e foi amplamente mencionado por Agostinho de Hipona. Agostinho de Hipona foi aquele advogado de Milão, cuja mãe era Mônica, que orou muito por ele. Agostinho de Hipona. Ele vai enfrentar a controvérsia donatista, lembra disso? Curioso é saber que, ao mesmo tempo, essa teologia natural é baseada na razão e na experiência. Quando fala experiência, abre um pouquinho o leque, porque a experiência é empírica, ela é sensorial, é o externo e o estranho. E aí você pode encaixar a ação do Espírito Santo. Mas ela ainda é prejudicial, mesmo com essa pequena abertura. Claro que Agostinho não ia acostumar com isso, tampouco ele trouxe aí uma defesa para condenar esse tipo de teologia. No ponto da razão, eles tentam explicar a divindade racionalmente. Como é que você consegue explicar racionalmente uma divindade? Porém, no quesito experiência, aparece uma mínima abertura para o empírico e sensorial. Todavia, pouco considerável para eles. Eles entendem até que há algo mais espiritual envolvido, mas não é a ênfase da teologia natural. Então, tem que ter muito cuidado com essas teologias naturais. Olha, há pouco uma doutora de uma grande universidade fez uma tese dizendo que achou uma mulher para o Deus de Israel. Meu Deus do céu, que aberração. Havia um Deus em Canaã chamado El também. E Israel tinha o El Shaddai, né? Deus Todo-Poderoso, Senhor Todo-Poderoso. Então, quando Israel vem para a Terra Prometida, encontra esse El. Esse El cananeu, ele tinha, era um mito, né? Ele tinha uma mulher chamada Zera, e com ela teve alguns filhos, alguns senhores de guerra, senhores da fertilidade. E aí era para confundir Israel. E essa historiadora, tadinha, ela não leu muito, então não posso também denegrir o trabalho dela, mas acho que num caso como esse, eu devia ter feito uma leitura mais ampla, né? Porque para um historiador falar uma coisa, tem que ter muita certeza. Então ela esqueceu que era um outro El, não o El de Israel. O El de Israel era Elohim, El Shaddai. Enquanto o El cananeu, eles eram enoístas, é quando tem um Deus principal e vários deuses à volta. Então, havia um Deus maior entre eles, que era o El, e os deuses menores. Um Deus para a chuva, um Deus para a fertilidade, um Deus para a colheita, um Deus para isso, um Deus para a guerra. A diferença é que Israel tinha o El Shaddai, Senhor Todo-Poderoso. Enquanto Canaã tinha um Deus para cada coisa, o Deus Israel era um Deus só para todas as coisas. Posso ouvir um amém aí? Isso. Posso ouvir um graças a Deus? É isso. Então, a teologia natural ela tende a tirar
essa parte empírica, essa experiência mais profunda com Deus. Então, tem que ter muito cuidado com a teologia natural. A teologia da revelação é um outro ponto que vamos colocar aqui agora. Essa teologia é baseada nas experiências pessoais, na proximidade do relacionamento com Deus. Tanto em Gênesis 1, como em João 1, a Bíblia nos fornece evidências da vida presente de Deus e o mesmo se revelando através de sua obra e criação. As palavras dabar e logos, no hebraico. Dabar está para ação, movimento, palavra, ação. Logos, em grego, da mesma maneira, palavra, como conotação de coisa, fato. E muitas vezes vem do verbo. E verbo é ação em movimento. O verbo é ação do sujeito em movimento. A revelação é a palavra, o fato ou a ação de Deus na história é uma palavra escrita e são ações concretas. Por isso pode-se dizer que a revelação é manifestada, não apenas escrita. E isso se dá em Jesus Cristo, que é a palavra e a revelação, pois ele é quem dá a conhecer. Na verdade, a teologia também ela é uma revelação. É um canal que Deus usa para revelar-se a si mesmo ao homem. Não que ele precisasse fazer isso pela teologia, mas ele também usa a teologia. E você entendeu aí? O Gênesis traz lá a palavra dabar, o Novo Testamento traz a palavra logos, eu tenho um hebraico, eu tenho um grego, mas ambos estão falando de ação. A palavra de Deus em ação. Disse Deus, haja luz, houve luz. João, o verbo se fez carne e habitou entre os homens. Sem ele, nada do que foi feito se fez. Portanto, está implícita aí a ideia da ação pelo verbo. E essa ação traz Deus ao mundo, a conexão humana, o homem vai a Deus, a conexão divina. E aí você tem uma aliança, e nessa aproximação você tem aqui uma revelação. Você imagina o que Moisés sentiu quando, na beira, lá naquele monte, na península do Sinai, no Horebe? Horebe ou Sinai é o mesmo nome, depende da língua que está sendo falado. Mas lá no Sinai ou no Horebe, Moisés ele procurava um Deus que lhe disseram que existia. Ele fora criado no Egito, ele era hebreu, mas não tinha os conhecimentos que tinha o povo de Israel. E Deus procurava por um homem para que pudesse levantá-lo como mão forte e retirar o povo da escravidão do Egito. Ambos se encontram. Ambos se revelam. É claro que no caso de Moisés não precisava se revelar porque Deus conhecia Moisés, por dentro e por fora. Mas Moisés não conhecia Deus. E ali foi uma revelação. O modo como Deus conversa com ele, um ponto que é central ali, quando Deus fala assim para ele, Moisés, tire o sapato dos pés. Que situação é essa, né? Deus, há tantos anos, já havia passado mais de 400 anos que Deus não tinha um povo para si. Depois os patriarcas foram para o Egito. E agora Deus se preocupa com o sapato de Moisés? Que história é essa? Não, está certo. Na cultura hebraica, o sapato significa o passado. Portanto, agora Moisés ia ter uma revelação de um Deus que ele nunca viu. De um Senhor que ele nunca teve. Ele teria que deixar os sapatos do Egito para trás. Ele teria que deixar os sapatos do Egito para trás. O conhecimento do Egito. O Deus Amon-Ra, que era o Deus só do Egito, agora ele tinha o Deus de Israel, de todas as nações. O faraó, que era só Senhor do Egito, agora ele tinha Deus Senhor do universo. Então ele teria que se desfazer daquela formatação que ele tinha antes, daquilo que ele era, daquilo que ele conhecia, daquele Egito que ele conheceu, e agora se firmar na nova revelação, que era o próprio Deus, dizendo a ele, eu sou o grande eu sou. Ele fala, eu sou o grande eu sou, está dizendo, eu sou o eu completo, não falta nada em mim. E o que está em mim já está desenvolvido ao máximo. Deus não tem, como nós, um prazo para mudar, para ficar melhor, para crescer. Não. Quando você olha, Deus já está completo. Não há sombra. Ele já é pleno em tudo que ele é.
Deus não tem amor, ele é amor. É o próprio amor. Deus não faz justiça, ele é a própria justiça. Essa revelação de Deus é algo muito profundo, porque Deus está acima e afora do nosso modo de pensar e existir. Quando eu falo que Deus está aqui, eu tenho que ter cuidado, porque Deus está aqui, o estar, esse lugar, se ele está dentro, ele torna-se menor que o local. Portanto, Deus sendo o elemento, ele fica dentro do recipiente, que é o local. Ele é menor que o local? Não. Ele está aqui por extensão da sua grandeza. Por isso que está ao mesmo tempo em todo lugar, porque ele é um só em todo lugar, porque é muito grande. Ele está acima e afora do nosso modo de pensar de existência. É isso que tem que entender. Nós cantamos, Deus está aqui, aleluia. Tá, mas é uma poesia. Deus está aqui, sim, por extensão da sua grandeza, não confinado a esse local. E essas são revelações profundas de Deus, coisas que nos deixam realmente estarrecidos. Coisa linda. Vamos para o objetivo, ok? E já indo para o finalzinho da nossa aula. O objetivo. Enfim, a teologia cristã é uma porta de revelação de Deus à humanidade. Na perspectiva histórica, os deuses eram inorgânicos. Não exalavam qualquer informação de si, a não ser o que o súdito pensava a respeito. Interessante, né? Os deuses antigos aí, os deuses passados, criados pelos homens, eles eram deuses inorgânicos, eles não diziam nada a seu respeito, não falavam, não apontavam, não diziam nada. Era um boneco lá de gesso, de madeira, de pedra. E então eles eram inorgânicos, os deuses que não se mexiam, não faziam nada. Já o Senhor Deus Yahvé chegou a usar frases aos seus primitivos patriarcas profetas. Eu sou o Senhor, este é o meu nome, a minha glória, pois, a outra não darei, e nem o meu louvor às imagens esculpidas. Isaías 42:8. De outra feita, ele falou assim, ó, e disse Deus a Moisés, eu sou o que sou. Disse mais ainda, assim dirás aos filhos de Israel, eu sou, me enviou a vós. Êxodo 3, versículo 14. Desde o jardim do Éden, Deus mostrou seu intento no relacionamento com a humanidade. Esta é a nossa esperança, prosseguir em conhecer ao Senhor mais e mais. Essa é a real teologia, a teologia da revelação. Você percebe que Deus, ele sai do seu habitat, do seu status quo de Deus, ele se aproxima do homem falando a linguagem humana, usando a linguagem humana que ele mesmo criou. Ele se deixa ser revelado a partir da perspectiva humana. Preste atenção. Se Deus fosse revelar-se a partir da perspectiva dele, nós não suportaríamos e nós não entenderíamos esse processo. Deus vem e se revela a partir da perspectiva humana. E aquilo que ele colocou no cognitivo, para que nós pudéssemos entender como raciocinar a respeito desse Deus. Conhecer esse Deus da forma como ele é. Mesmo assim, nós não teremos condição de fazer isso. Então, uma das funções da teologia é realmente atentar para esse detalhe. A revelação de Deus a partir da perspectiva humana. Não quer dizer que é a partir do pensamento humano que o homem pensa. Deus nos inspira e a partir do que nós temos, ele se auto-revela. Não é que eu estou pensando e criando um Deus no meu jeito de pensar. Que eu sou tão bom filósofo que eu já imaginei como é que seria Deus. Não, a partir da perspectiva humana, Deus projeta a si mesmo para nós. Então, trabalhar isso na teologia é muito importante. Nós temos duas forças que nos ajudam. Primeiro é o Espírito Santo, que revela a igreja, que trabalha com a igreja, que está próximo da igreja. Segundo é a Bíblia Sagrada, a revelação da palavra. Essa combinação, Espírito Santo e Bíblia, nos coloca num lugar privilegiado de conhecer a Deus, de conhecer o seu nome, de exaltar o seu nome, conhecendo quem ele é. E a gente só adora o que a gente conhece. A gente só adora
o que a gente conhece. E a gente só se parece com aquilo com o qual nos aproximamos ou nos identificamos. Ok? Bom, fazendo aqui um pequeno resumo, nós vimos a teologia como teodiceia. A base da teologia divina está sobre a justiça. A justiça engloba também o amor. Deus torna o homem justo através do sangue de Jesus. Não quer dizer que ele seja irrepreensível, mas ele está justificado para entrar na glória de Deus e dizer: isso aqui tem um preço que foi pago por ele. A teologia natural, ela é preocupante, porque a nossa teologia é mais espiritual, ela pode levar o homem para o caminho da antropologia. Nada contra a antropologia, mas no caso de teologia, elimina Deus. Isso não é normal. A teologia da revelação é essa que a todo tempo Deus está mostrando, trazendo, falando, registrando, e o ser humano vai assimilando, vai anotando, vai recebendo, vai vivendo, vai mudando a sua vida em relação a tudo isso. E nós temos um objetivo. O fim da teologia em si é a própria revelação de Deus à humanidade. É tornar Deus conhecido. Quando eu trabalhei nos Estados Unidos, na Igreja Metodista Livre, na Free Methodist Church, havia uma frase que era a base nuclear da igreja lá. To know God. Conhecer a Deus. Glorify Him. Glorificá-lo. Make Him known. Tornando-o conhecido. Olha só. Conhecer a Deus. Glorificá-lo. Tornando-o conhecido. Então, eu conheço a Deus. A teologia me dá essa ponte. Eu conheço ele tão forte, sabe, me aproximo tanto, que como eu conheço, eu o glorifico. E ao glorificá-lo com a minha vida, eu dou testemunho. E aí, eu torno ele conhecido. Que coisa linda, gente. Você está com o seminário abençoado que está passando. Eu conheço a Deus. Ao conhecê-lo, eu glorifico a Deus. Ao glorificá-lo, eu torno ele conhecido. Testemunho. Tem muita gente querendo dar testemunho por aí, mas forçado, né? Olha, não se esforça muito não, só conheça a Deus. Prossiga conhecer a Deus. Quando você conhecer, você vai glorificá-lo. E à medida que você glorifica, você torna ele conhecido, que as pessoas verão em você a glória de Deus. Que coisa maravilhosa, que coisa interessante. Bom, estamos encerrando essa aula. Vamos para a aula número 5 do nosso curso. Você está no curso de Teologia e Introdução à Teologia, no bloco 1, no módulo 1, tratando sobre Introdução à Teologia. Nosso próximo bloco, né? Nossas próximas aulas nesse módulo vai ser a Bibliologia e depois Antigo e Novo Testamento. Vamos terminar agora essa aula número 4 e vamos para a aula número 5. Deus abençoe. Até daqui a pouco.